Vamos retornando. Bom, então retornando, né, falando, então as cirurgias, por isso que as cirurgias são divididas, para a gente também saber diferenciar essas cirurgias, se elas são cirurgias limpas, contaminadas, infectadas, ou para a gente saber a gravidade, né, de uma infecção de sítio cirúrgico, se ela ocorrer. E aí a gente também tem, né, outras formas que acabam podendo gerar infecção de sítio cirúrgico, que seria a sujidade de vestimentas, né? Existe até alguns protocolos que algumas instituições preconizam, que, por exemplo, na cesárea, ao chegar no útero, o cirurgião troca as luvas, porque o bebê, ele não tem imunidade, né? O bebê, ele nunca teve contato com nenhum micro-organismos, né? Corretamente. E aí, quando ele chega no ato de cortar o útero para pegar o bebê, para tirar o bebê, eles fazem a troca de luva, tá? Então, algumas instituições preconizam isso para diminuir o índice de infecção, principalmente se essa mãe ela apresentava alguma infecção urinária ou se ela estava tomando antibiótico por algum motivo, tá? Eles fazem isso para diminuir as complicações que possam ocorrer devido a alguma infecção de sítio cirúrgico, tá? Então, a sujidade nas vestimentas, né, isso pode causar. Então, uma cirurgia do trato gastrointestinal, onde teve exposição a fezes, ou urina, ou até mesmo pus, secreção, né? O ideal é que, se houve a sujidade desse profissional, né, que está no campo operatório, ele faça a troca das roupas para evitar levar contaminação para esse paciente. Tá? Quebra das técnicas assépticas, né? As técnicas elas devem ser todas assépticas, evitando levar micro-organismos. Então, a forma de nós abrirmos os materiais, né? Elas têm que ser todas na técnica para evitar de levarmos contaminação para esse paciente. Fazer uma desgermação, né, das mãos de forma adequada. Então, o cirurgião, ele deve fazer a escovação das mãos, né, até o cotovelo, lembrando que deve ser feito com uma escova, né, eu já mostrei aqui a escova para vocês, né, e deve ser feita a limpeza dentro das unhas, evitar a unha grande, né, que nem a minha aqui tá grande, não sei se vocês conseguem ver, tá grande. Essa unha já não poderia estar dentro de um centro cirúrgico, tanto eu como circulante de sala, quanto os médicos. Eu até repostei na minha rede social, né, que filmaram um médico se escovando e ele estava com aquela fitinha, sabe? Aquela fitinha de Senhor do Bonfim, sei lá o quê. Um absurdo isso. Nossa, meu olho... Se eu fosse enfermeira desse hospital, eu ia infartar. Por quê? Maior meio de contaminação. E o médico escovando por cima. Então, isso não pode. Então, se o profissional tem algum tipo de pulseira ou algo do gênero, deve ser retirada. Não dá para retirar, tem que cortar. Tá? A gente corta dos pacientes, dos profissionais também tem que fazer. E cabe, lembrando que eu falei, cabe o circulante de sala ser responsável por observar isso, essas coisas. Então, observar brinco dos cirurgiões, colar, anéis, unha grande, e relatar, falar, olha, não pode. E se o médico questionar, a gente comunicar à enfermeira do setor, tá? Porque realmente isso não pode mesmo. E quanto tempo tem que ser a higienização das mãos, né? A escovação das mãos. Você lembra que a gente já falou sobre isso? Professora, eu conversei com uma circulante de sala ontem, do Hospital Guarujá. E ela falou que é uma loucura mesmo. Ser circulante de sala é ser peão. Não para, né? É bom Ela quando... falou.
É bom quando são cirurgias longas e você já tem uma certa experiência, porque você consegue montar a sala de uma forma dinâmica, né, que você não precise ficar entrando e saindo. Mas é sempre porque a gente não sabe, né, o que pode ocorrer no meio a gente tenta prever o que vai ocorrer, mas às vezes o médico tem sangramento excessivo, que o aspirador não dá conta, e aí você tem que utilizar mais compressas, às vezes ele vê a necessidade de utilizar algum tipo de material específico só após abrir o paciente. Então, o circulante fica para lá, ele realmente fica circulando. Ela falou. Ela falou que tem vezes que falta instrumento, ela tem que sair para ir buscar, falta. Vixe, ela falou que é loucura, mas ela ama o que ela faz. E no centro cirúrgico é um local muito bom. Apesar dessa correria, ele é calmo, porque a gente lida com um paciente de cada vez. Então, a gente consegue fazer um atendimento de forma adequada, né? Dando atenção àquilo que você está fazendo. Não é diferente de um ambiente de uma internação, por exemplo, onde a gente vai precisar ficar responsável por 10 pacientes, 10 medicações, 10 banhos. Então, tudo isso acaba sendo mais desgastante, né? Dentro de um centro cirúrgico é corrido, mas você fica responsável apenas por um único paciente, né? Mas é bem interessante, bem legal. E questão da minha pergunta, não, pode falar, Ludmara. Então, em questão igual dos instrumentos que a senhora falou, né? E diz que volta e meia, né? Toda vez vem faltando e ela tem que sair para ir buscar, né? Porque o instrumentador, ele só fica na mesa dele, separando, quando vê que faltou, tem que ir buscar. A contagem é feita de 2 a 3 vezes. Eu falei, caramba, minha professora é ótima. Isso daí ela já passou pra gente. Então, a contagem é feita antes de iniciar o procedimento cirúrgico, após o término do procedimento cirúrgico, antes, né, de fazer todas as suturas, e após chegar na parte de exerese, né, que é onde a gente chega na cirurgia em si. E ao término de tudo, quando a gente retira o paciente, também tem que fazer nova contagem, antes de mandar para a CME. Diz que é loucura, loucura, loucura. Correria total. Mas ela falou que ama o que faz. Que é muito. É muito gostoso o centro cirúrgico, né? Quando a gente pega uma cirurgia mais longa, fica melhor ainda, porque a gente consegue acompanhar em si o procedimento, né? Porque quando são cirurgias rápidas, por exemplo, eu já falei para vocês, cesárea demora 40 minutos entre abrir e fechar o paciente. O que demora é o posicionamento, anestesia, todos esses processos. Mas como é muito rápido, o circulante de sala não tem tempo de acompanhar os estágios. Porque quando ele senta, quando ele para de abrir todos os materiais, de posicionar o foco, de posicionar tudo, quando ele senta, ele tem que fazer a pulseirinha do RN, ele tem que ficar ligado na hora que o bebê nasce, porque ele tem que anotar em prontuário, é ele que vai anotar. Então, tudo isso ele não consegue acompanhar, né, o passo a passo, ele abrindo as camadas de pele, né, chegando no útero, ele não consegue observar isso. Mas em cirurgias mais longas, como cirurgias de trauma, neurocirurgia, a gente consegue, né, ir lá próximo ao campo estéreo e ver realmente o que os cirurgiões estão fazendo, né, onde eles estão mexendo e tudo mais. É bem interessante. E você aprende muito mais, porque você consegue ver o real funcionamento do corpo, né? Como que ele funciona, os locais que ele está interligado, tudo isso. Deve ser muito show. É Deve uma ser. delícia. Eu gosto muito de centro cirúrgico, é um ambiente onde você aprende muito, você consegue assimilar os sintomas do paciente, entender por que ele está tendo esse tipo de complicação, observar que ao manusear, por exemplo, às vezes, numa cirurgia de laparotomia exploratória, né? Às vezes o médico, ele vai
por qualquer motivo. O paciente está com uma obstrução intestinal e não sabem o porquê. Então, eles abrem para tentar descobrir. Laparotomia exploratória. E ele tira o intestino todo do paciente para fora e ele parece literalmente linguiça. Sabe aquela linguiça toscana? E aí ele vai fazendo movimentos onde ele tenta ver o que está acontecendo ali, né? Tipo, sentir. Porque ele, como ele vai ter feito um esvaziamento intestinal, ele vai estar sem, teoricamente, né, com pouca fezes ou sem fezes. E aí ele tenta sentir o que está obstruindo e onde que está obstruindo, né? E aí, às vezes, essa manipulação desse órgão faz com que ocorra o quê? Altere o sistema linfático. E ele acumule líquido e inche. E aí, quando eles vão colocar de volta no paciente, não consegue fechar. E aí, o que eles fazem? Eles pegam como se fosse um plástico filme estéreo e colocam no abdômen desse paciente. Eles fazem isso também em cirurgias de gastroquice, já ouviram falar? Que é quando a criança nasce com os intestinos para fora. E aí eles colocam esse papel, esse plástico filme, né? E aí eles vão unindo as bordas ao passar o edema. Então, esse plástico filme é o que o povo chama de tela? Não, a tela, Ana Paula, a gente está... Ana Paula, nós estamos na unidade 11, mas cada aula a gente fala um pouquinho, às vezes a gente fala um pouquinho a mais da unidade mais para frente e também das unidades mais para trás, para a gente conseguir dar um contexto para tudo, tá? Mas essa unidade é a unidade 11. Desculpa, 11 não. Deixa eu ver aqui. Doze. É a unidade 12, tá? Mas muitas das vezes a gente fala um pouquinho para frente, fala um pouquinho para trás para a gente conseguir dar um contexto. Então, não necessariamente a gente só vai falar desta unidade, tá bom? Não, a tela ela é colocada quando o paciente tem hérnia. O que ocorre quando o paciente tem hérnia, né? Ocorre uma laceração, ou pode ocorrer uma laceração no músculo, ou uma diástase, quando o músculo se desloca do lugar, vamos dizer assim. Então, os músculos, eles têm que ficar um interligado no outro. Quando a gente pega faz muito esforço, ou até mesmo nós ganhamos muito peso, o que acontece? Esse músculo, ele se afasta, criando espaços, e aí é entre esses espaços que acaba as vísceras, né? A gente tem a pleura, mas as vísceras fazem compressão nessas regiões, e aí acaba saltando a hérnia, tá? Quando a gente fala hérnia umbilical, hérnia inguinal, são regiões mais propícias, onde o músculo, ele é em cima um do outro, só que ele cria tipo um triângulo, entendeu? Tá vendo aqui, tipo a minha mão? E aí cria um espaço. E aí, nesses espaços, se a pessoa engorda um pouquinho, o músculo se afasta, e aí os órgãos internos, junto com a pleura, ele consegue entrar nessas regiões, tá? E aí, o médico, quando ele não consegue suturar o músculo, né? Quando está muito afastado, ele não consegue suturar o músculo, ele coloca uma tela aqui para impedir para unir um músculo no outro, para impedir que esses órgãos eles não consigam sair por esse buraco, tá? Então, é por isso que é colocado a tela. Entendi. Quando o paciente faz abdominoplastia, quando a pessoa engravida, a musculatura ela tende a se colocar para a lateral para o bebê crescer. E aí, muitas pessoas, né, acabam não voltando com essa musculatura. Eles criam um espaço, que é o que a maioria das mulheres falam: nossa, eu tive bebê e minha barriga nunca mais voltou para o lugar. É justamente por causa disso. Os médicos, eles fazem o quê? Eles abrem essa paciente e suturam os músculos, para esse paciente voltar com a barriga ao normal. Entendeu? É onde cria o bucho, né, professora? Onde cria o bucho. Oh, Jesus, que pecado. Só falta coragem para fazer uma abdominoplastia. Mas um dia eu crio, se Deus quiser. E você sabia que dá para fazer pelo SUS, né?
É? Essa eu não sabia, não. Sim, a fila acaba sendo um pouco extensa, né? Mas dá para fazer pelo SUS. Todas as cirurgias plásticas. Professora, Ó, Kátia. informação direito. Fale, Kátia. Como assim? Passa essa informação direito. Você tem que achar os centros, né? Eu falo, mas eu não tenho coragem, não, professora. Morro de medo. Quem é essa Geisa? Então, o que que acontece? O que que acontece? As pacientes, né? Vocês podem achar os centros que são centros de treinamento. Aqui na Baixada Santista, a gente tem o Guilherme Álvaro, que é onde os cirurgiões plásticos treinam. E aí você tem um cadastro que você se inscreve, né? Você vai passar por uma consulta, eles vão pedir todos os exames. Depois de você fazer todos os exames, eles vão falar que você vai estar nessa lista e para você aguardar. E aí você demora entre 1 e 2 anos. Quando é cirurgia de mama, quando é cirurgia de mama, você tem que comprar prótese, pagar prótese, que geralmente é 2, 3 mil reais, né? Mas se você só quiser levantar a mama, fazer uma mamopexia, dá para fazer. Tá? Sem custo nenhum. Olha que chique. Muito chique isso aí, viu? Dá para ligar para as instituições para estar sabendo. A fila de espera e a demora de 1 a 2 anos não é muito, não, né? É. Não achei tão longa. De graça, né? Geralmente é 10, 15 mil reais uma cirurgia dessa. Não é, professora? Poxa, E é país feito que o país que a gente vive, que as eleições terminam agora, daqui 4 horas já tem resultado, e a gente para fazer um exame demora 15 dias para fazer um resultado, esperar 1 ano, 2, tá ótimo. E você pode estar ligando para esses centros, né, para saber mais informação. E que mais? E são estudantes de cirurgia plástica, né? Então eles já são formados em medicina, mas eles estão fazendo a especialização em cirurgia plástica e sempre tem um professor junto. E é eles que fazem, né? É igual a do dente, né? Também tem uma... Na Unisantos tem, né? Na Unisanta Isso, também tem, que você faz tratamento odontológico todo gratuito, né? isso Você só mesmo. paga se precisar de prótese ou essas coisas, né? Isso. Mas é bem mais barato, né? Você vai pagar só o material, né? Isso. Implante, tem implante e tudo. Muito E legal. é muito bom. E é sempre bom a gente saber desse tipo de informação e orientar os pacientes, né, referente a isso, porque assim, às vezes, eu já tive paciente que fez cirurgia bariátrica, mas emagreceu quase 100 quilos, e a gente orientar ele, e não tem condições de fazer, né, que acabaram fazendo, geralmente, pacientes oncológicos, paciente oncológico, paciente de reconstrução e pacientes oncológico, reconstrução e bariátricos que fazem pelo SUS, no próprio acompanhamento, já fazem o acompanhamento com o cirurgião plástico, para ver se vai querer fazer plástica, né? Depois que Legal, muito legal. Muito consegue o bom. tratamento concluído. Não sabia, não, que tinha pelo SUS. A única coisa ruim é que eles avisam assim, ó, depois de amanhã é seu dia de operar. Ah, tem esse detalhe. Tem Mas, esse detalhe. professora, só por não pagar, né? Já, eu acho que é válido. É válido, pô. É Muito válido, bom. né? É válido, então é bom, né? Sempre Ô, tá. Edmara, já pensou que chique você recebendo a ligação, vai se internar amanhã para fazer a cirurgia? Olha só, que coisa linda! Indo tirar minha pochete, olha que coisa. Aí você entra na aula e fala assim, professora Monique, a partir dessa semana eu não vou poder assistir aula porque eu vou fazer minha cirurgia plástica. Já pensou? Ó, Muito bom, Isso é rosa. muito chique, professora. muito bom, né? Mas então é sempre bom a gente saber dessas coisas para orientar até mesmo os pacientes e até mesmo para a gente saber, porque quando algum paciente perguntar, a gente sabe informar, né?
Óbvio, existe uma fila de espera, você vai ser colocado em último local, né? Porque se lembra que eu falei que eles dão prioridade para pacientes oncológicos, reconstrução e, e cirurgias bariátricas, né? E aí você vai entrar no final dessa fila para fazer. Mas consegue, existem várias pessoas. Eu tenho até uma amiga que ela fez. Ela fez abdominoplastia e mama, só que ela colocou silicone. E aí ela pagou o silicone, né? Aí ela acabou pagando o silicone. Mas ele sempre. Porque. Silicone eu não tenho, não. Silicone eu não tenho, não. Porque eu queria tanto ser liberta, professora. Eu tenho uma ideia dos homens que andam sem camisa na rua. Eu queria tanto andar sem camisa. Maravilha. Mas o bom para eles é que eles treinam, né? Porque a maioria dos cirurgiões plásticos, eles vão se formar e eles vão acabar fazendo mama, abdominoplastia, né? Poucos trabalham com reconstrução. E é bom eles terem, né, esse tipo de procedimento para eles treinarem para os pacientes futuros dele. Bom. Verdade. E é uma forma de aprendizado também, né? Quanto É, mais faz, mais aprende. exatamente. E, na verdade, assim, eles têm. Algumas pessoas acham ruim, perigoso, né, fazer com estudante, mas, assim, para eles poderem fazer um procedimento estético, eles têm que ter acompanhado, né, tipo, sei lá, 20, 30, para depois ele fazer junto com o professor. Então, ele não faz totalmente sozinho, né? Muito bom, muito bom. É experiência, né, professora? E o professor, ele já está há mais tempo, né? Ele sabe fazer com mestria, né, aquele procedimento, e isso faz com que esse paciente consiga ter um resultado muito bom. Bom, voltando, né, à degermação das mãos, quanto tempo de escovação a gente tem que ter? Que os cirurgiões têm que ter. Nós temos que saber isso, porque nós que vamos supervisionar. É 30 segundos, de 30 a 40? Não, isso é para lavagem das mãos e a escovação das mãos. Ah, escovação. De 3 a 5 minutos, tá? 3 a 5. Isso, a escovação das mãos, ela deve ser feita de 3 a 5 minutos para a gente retirar toda a sujidade. E quando retira-se, né, quando faz essa escovação, o médico sai desta forma, tá? Então, ele não pode baixar, sempre na altura do peito, tá? Dele, as mãos têm que permanecer. Tanto é que, após ele se paramentar, ele também não pode abaixar as mãos. Nos capotes de tecido, eles têm como se fosse um bolso, tá? Porque às vezes o procedimento cirúrgico é demorado ou precisa de mais especialistas, e aí o outro cirurgião fica aguardando com essa mão no bolso, porque ele não pode largar a mão, ele não pode descer a mão ao longo do corpo. Então ele fica com essa mão dentro desse bolso, tá? É o bolso na própria roupa estéreo. E excessos de pessoa na sala também podem gerar. Então, o profissional que ele não faz uma escovação de 3 a 5 minutos, ele pode gerar contaminação para o procedimento cirúrgico. E a quantidade excessiva de pessoas em sala operatória também podem gerar contaminação, infecção de sítio cirúrgico. Então, cabe ao circulante de sala vistoriar isso. Então, se houver pessoas excedentes que não são necessárias, ele deve falar e deve retirar esse paciente, esse profissional. Quantas pessoas, professora? Então, vai Pode ficar. depender do procedimento, porque, por exemplo, um procedimento de trauma, a gente vai ter o circulante de sala, a gente vai ter o cirurgião e um auxiliar, o instrumentador, o técnico de raio-x, que vai operar a escopia, para a gente conseguir visualizar, e o... Gente, tem...
Hoje tá difícil, hein, professora? Tá. Mas só não entra, professora, quem a senhora permite entrar na aula? Então, sim, mas eu achei que essa Geisa era da sala. Bom, na próxima aula eu faço isso. Bom, então, e aí o que que acontece? Essa pessoa, né, ela, então, vai depender de cada procedimento. Então, procedimento de trauma vai precisar de uma pessoa a mais. Às vezes, a cirurgia é muito grande, a gente precisa de 2 instrumentadores. Então, tudo isso vai depender da quantidade do procedimento cirúrgico em si, tá? Entendi. Do procedimento cirúrgico em si. Só aguarda um instantinho, peraí. Bom, e tudo isso e a quantidade de equipamentos excedentes. Então, por exemplo, se eu não estou usando o aspirador portátil, eu não tenho que manter ele na sala operatória. O que que eu tenho que fazer? Colocar naquela sala de guarda de materiais, tá? Então, tudo isso a gente faz justamente para facilitar, né? E para facilitar a circulação dentro de sala operatória e para evitar a infecção de sítio cirúrgico, porque pode acabar gerando contaminação. Acaba sendo com o que acontece, gente? Algumas pessoas elas entram com um apelido, com sobrenome, e a gente não consegue discernir quem é e quem não é, tá? Por isso, peço desculpa. Não, Bom, professora, nem por isso. Eu fiquei imaginando que se tem acesso. É estranho, né? A pessoa tem acesso à sala. mas passaram um link, né? Sim. Porque senão a pessoa não tem como ter acesso, né? Só tem que ver Exatamente. quem foi. Mas o problema é que nunca se acha, né? Sempre ninguém, nunca foi ninguém. E o que que acontece? Às vezes a pessoa está com sobrenome, ou com abreviação do nome, não vai dar mais para autorizar quando a pessoa está assim, né? Só vai dar para autorizar quem está com nome, sobrenome e o nome da sala, porque senão não vai dar. Senão vai continuar acontecendo isso. E aí os fatores que acabam gerando infecção nesse paciente, né, podem ser alterações do próprio paciente. Então, podem ser alterações do paciente, de procedimentos e do próprio micro-organismos que tem no ambiente que esse paciente vive. Então, se lembra que a gente falou a idade do paciente excedente, excessiva, né? Quando o paciente é muito idoso, ele tende a ter um pouco mais de dificuldade a regenerar os tecidos. Por quê? Vocês sabem me dizer? Quando a gente envelhece, a gente já perde o aporte cardíaco, né? Então, o nosso coração, ele começa a trabalhar mais devagar. Porque o nosso músculo, a gente perde 10% da musculatura conforme o envelhecimento. Então, o nosso músculo, ele perde a habilidade de contrair de uma forma adequada. E aí, ao invés de nós girarmos 5 litros por minuto, a gente acaba girando menos. Quando a gente gira menos, a gente leva menos oxigênio e menos nutrientes. E aí, automaticamente, a gente altera, né, o processo de cicatrização. Então, nesses pacientes mais velhos, a gente vai ter uma dificuldade maior de
cicatrizar, né? Por isso que pacientes idosos acabam não entrando na lista de transplante. Ou se eles entram, eles acabam sendo uma das últimas opções, tá? Quanto mais velho o paciente, menor chance de receber um órgão ele vai ter. Ai, meu Deus, já estou preocupada. Por quê? Ô, professora, já tô chegando no ETA, já passei do ETA já. 45 já, professora. Então, mas os pacientes mais idosos, geralmente, eles acabam fazendo isso depois de 65, 70 anos. Ufa! O processo de cicatrização acaba não sendo mais adequado, além da imunidade e tudo mais. E aí esse paciente acaba correndo mais riscos, né? A obesidade, por que da obesidade? Se lembra que o tecido adiposo em excesso, ele dificulta a cicatrização, por quê? Ele é pouco vascularizado. Então, devido a ele ter baixa vascularização, ele vai ter baixa oxigenação. Tendo baixa oxigenação, ele vai não ter uma cicatrização de forma adequada, além de aumentar a chance de descência, que é de separação dessas paredes, desse tecido, não é? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, tá? Desnutrição, porque se o paciente ele está com uma desnutrição, ele acaba estando com desequilíbrio de nutrientes no organismo, e isso prejudica o processo cicatricial, né? A estadia prolongada, porque quando o paciente está muito tempo no hospital, ele acaba ficando mais suscetível a pegar outras infecções. E essas outras infecções, elas podem levar a vários tipos de complicação. Quando a gente fala em paciente hospitalizado, né, com hospitalização prolongada, eu lembro de uma coisa. Eu lembro que a gente... qual é o protocolo que a gente precisa fazer quando o paciente ele vem de outra instituição? Então, a gente falou muito de paciente que ou chegou, né, para fazer um procedimento cirúrgico, ou ele já estava internado. Mas e o paciente que vem de outra instituição? Como que nós fazemos? Vocês sabem? Esse paciente, quando ele vem de outra instituição, então, por exemplo, o paciente estava no Emílio Ribas. No Emílio Ribas não tem centro cirúrgico. E aí ele precisa fazer uma cirurgia de retirada da apêndice. Retirada da apêndice não, que é urgência e emergência, tá? Ele precisa fazer uma cirurgia de vesícula. E aí conseguiram uma vaga para ele fazer uma cirurgia de vesícula no Santo Amaro. O que vai acontecer? Ele não pode sair do Emílio Ribas e ir diretamente para o Santo Amaro fazer essa cirurgia. Ele tem que ficar meio que de quarentena, tá? Então, o que a gente recebe esse paciente, e aí ele vai ficar 24 horas em isolamento de contato, porque eu não sei se ele trouxe algum micro-organismo do outro hospital. E eu tenho que trocar todos os dispositivos. Se ele veio de sonda, eu tenho que trocar. Se ele veio de acesso venoso, eu tenho que trocar. Nossa, mas esse acesso venoso colocaram ontem, antes dele vir transferido. Não tem problema, tem que colocar, tem que trocar da mesma forma, porque pode ser um meio de contaminação. E isso é uma forma do profissional se resguardar. Tá? Isso é uma forma do profissional se resguardar. E com isso, ele acaba, com esse profissional resguardado, ele acaba tendo uma garantia, a instituição tendo uma garantia que esse paciente, ele não vai gerar nenhuma infecção causada por este hospital. Então, eu colho o SOAB dele. O que seria SOAB, né? É aquele cotonete, então eu colho o SOAB oral e SOAB anal, para ver se esse paciente não tem nenhum parasita, nenhum micro-organismo, e retiro todos os dispositivos e coloco outros, para evitar que tenha havido contaminação na passagem desses dispositivos. As neoplasias também, né, são fatores que acabam... As neoplasias são fatores que acabam debilitando o sistema imunológico do paciente. Um
Porque naturalmente ela já altera o sistema imunológico. O outro é que se o paciente estiver fazendo o processo de quimioterapia, a quimioterapia ela não mata só as células cancerígenas, né? Elas acabam matando todas as outras células ao redor, inclusive as células de defesa. E infecções à distância, por quê? Quando esse paciente ele tem algum processo infeccioso ou ele está tomando antibiótico, a gente corre o risco dele apresentar alguma infecção, porque o sistema imunológico dele está todo concentrado. Por exemplo, o paciente está com dor de garganta e ele estava com uma amidalite, ele estava tomando antibiótico por causa disso. Ele não deve fazer cirurgia. Porque o antibiótico pode interagir com anestesia. Segunda, porque na hora, se for necessário uma intubação, essas bactérias que estão na amígdala podem acabar indo para a região pulmonar. E no processo de cicatrização, o organismo dele vai estar voltado a tratar a amidalite e não a cicatrizar a ferida, tá? Então, a gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade, tá bom? Até mais.